Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Marlon Freitas, Gregory, Igor Jesus, quem será que sai, quem será que fica? Jogador do Ceará pode estar vindo, Jair vem ou não vem, né? Hugo saindo pro Vitória, poderia ser negociado com o Ceará também, uma negociação com um zagueiro. Proposta finalmente chega nas mãos do Jardine, ele vem mesmo ou não vem? Lógico, e fora as reações, né? Reações de Sport TV, ESPN, tudo que você pode imaginar, a gente traz aqui no canal para você ver com a gente. Então, não se esqueça de, antes de começar o vídeo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, etc e tal, valores que caem em todos os bolsos. E, pô, 3, 5 reais, valores simbólicos já, tá, rapaziada? Simbólico, baratinho, menos que uma coquinha na rua. Então você ajuda o canal durante o mês inteiro a fazer esse conteúdo que a gente faz aqui, trazendo vídeos todos os dias aos montes pra vocês, com notícias do Botafogo. Dito isso, bora pro vídeo sem enrolação. Vamos reagir aqui o que tem pra hoje. Teria sido tão vantajosa assim que se ele parasse para pensar direitinho ele ficava no Botafogo. Mas as coisas se encaminharam, seguiram para esse lado. Acho que o all-in aí não funcionou e a vida vai seguir, entendeu? A Isabela falou uma coisa interessante essa semana aqui no Tá Na Área, na semana passada, perdão, sobre os treinadores, alguns treinadores estrangeiros, portugueses principalmente, que encerram os seus trabalhos, né? É isso. Mete o pé, parece o Cuca. Acabou o ano, vambora e acabou. Tem mais um ano de contrato. Pô, mas ganhei tudo aqui. Vocês não querem me valorizar? Tem uma proposta. Não, você tem contrato, tem que cumprir isso aí, então eu não quero. Então eu vou para Arranhão. Então eu vou ganhar um pouco mais. Então vai, né? Vou tentar um outro projeto. O que eu acho é que o Botafogo não pode perder tempo demais nessa transição. Essa história de que o Botafogo tem estrutura, que a estrutura interna suporta qualquer trabalho. É bem assim, né? Em 2023 mostrou que não foi assim, né? Não é bem assim. Então precisou de um outro nome. Resolve logo, porque a temporada do Botafogo exige providência urgente, né? É essa possibilidade de André Jardine, né, que é o que a gente tem de apuração de conversa, na verdade, entrevistado pelo John Textor, que gosta desse, no processo, né, de contratação de treinadores, ter essa conversa, essa espécie de entrevista, e é o nome, nesse momento, o único nome que a gente já tem apurado que houve entrevista com o John Textor. Combina com... Porque o Textor também é muito claro, né, ele quer um treinador, mas que mantém o perfil que ele deseja pro time do Botafogo, que é um perfil mais agressivo, um time que esteja mais no campo de ataque, é algo que o Arthur Jorge entregou de forma bem diferente da que era o time do Luiz Castro, principalmente, né? Se a gente comparar a forma de jogar dos dois times, até com muito mais opções, né? O André Jardine virou um nome referencial no futebol mexicano. Me surpreende que ele queira tão rapidamente vir para o futebol brasileiro. Tem umas escolhas de carreira assim que a gente fica se perguntando, né? O Andrés Pereira do Fulham, jogando o que ele está jogando, vai voltar para o Brasil realmente? O Luiz Henrique, jogando o que ele está jogando no Botafogo, ele vai para o Lyon agora. Aí, esses movimentos de carreira são um pouco esquisitos. O André Jardine, eu duvido que ele empolgue o torcedor do Botafogo. Não é o tipo de treinador que vai mexer com o ânimo do torcedor do Botafogo. Então, para que vir para cá agora? Eu não entendo a lógica dos negócios. Os nomes dos técnicos, tanto o Luiz Castro quanto o Arthur Jorge, embora já tivessem uma carreira em Portugal, enfim, não eram nomes desconhecidos, como o André Jardine não é. Também não eram nomes que empolgavam, era muito na confiança. Sim, claro. Um pouco o Textor sabe o que está fazendo, né? Um pouco, acho que nesse sentido. Não, o Textor não sabe o que está fazendo. Não, pro torcedor, acho que a sensação era um pouco essa. Vamos esperar, porque ele entrevistou, de repente sabe o que esperar. Aí o torcedor sabe que o Textor não sabe o que ele está fazendo. O negócio do Textor não é futebol. O negócio do Textor é ser cercado por pessoas que entendem de futebol e ele pode fazer um bom negócio, trazer os caras. Isso pode dar certo, pode não dar certo. E o torcedor vai sentar na arquibancada e esperar. Estou falando de empolgação, daquele cara que você contrata e você sabe que Mas o Arthur Jorge não causa essa empolgação também quando foi contratado, o Luiz Castro não causa. Eu digo assim, a comparação é que o Textor não trouxe nomes assim, o próprio Thiago Nunes, que também foi uma escolha que não deu certo, Bruno Lage, que não tiveram bons trabalhos. O Bruno Lage, ao contrário, veio com esse um pouco mais, talvez um pouco mais de empolgação, verdade, do que os demais. Um selo um pouco mais pesado, né? O André Rizek disse ontem no Seleção que a informação que ele tinha em relação ao Jardine era ele não ia forçar a barra para sair. Se o Botafogo quiser ir lá, ele ainda tem contrato, tem uma multa, o Botafogo vai lá e paga a multa e negocia o Botafogo com o time que ele comanda no México.
Então, ele mesmo, assim, ele tem vontade de voltar a trabalhar no Brasil, entrevista que ele deu também no Seleção em algum momento, né, concluir um trabalho aqui no Brasil, mas ele não ia forçar a barra, embora ambos tenham gostado aí da conversa, tanto o Textor quanto o André Jardine. Agora, nosso mercado de técnicos também está bem estrangulado, né, cara? A gente fica se esforçando muito ali, ninguém, por exemplo, o Tite não é uma unanimidade para treinar ninguém nesse momento. Então, a gente segue com essa dificuldade de fazer os técnicos brasileiros brilharem os olhos aí do torcedor e de quem comanda, né? O Tite, inclusive, foi a apuração dos nossos colegas dos repórteres de GE. Globo um nome descartado pelo perfil, que é justamente não bate com o que o Textor pensa, gostaria de ver no futebol do Botafogo. Então, foi um nome pensado, mas não agrada. É difícil. Tanto que até agora a gente só tem um nome, né? Do que o Botafogo conversou até então. O Tite também não quer, né? O Tite também já Sim. deixou claro que não quer o mercado brasileiro agora. Tá tentando olhar para fora. Ainda está olhando para fora, tal. E também não combina, não daria match, como não deu no Flamengo. Duvido que daria no Botafogo também. Essa página foi virada bem rápido mesmo. Bem, continua ainda tentando um treinador em meio à possibilidade de saída de alguns jogadores. Você falou da escolha do Luiz Henrique e hoje a gente tem novidades em relação a essa decisão. Nos últimos dias a gente acompanhou a operação de que houve um interesse, uma decisão do Luiz Henrique de deixar o clube nesse momento, nessa janela de transferências. A princípio, o interesse era voltar a jogar no Lyon, que faz parte, né, do conglomerado John Textor de clubes, mas a informação hoje, inclusive, a gente tem aí no GE. Globo, está lá mais completa, mas o André Rizek trouxe no Seleção Sport TV, a apuração do André Rizek é que o desejo do Textor é transferir o Luiz Henrique para a Inglaterra, para a Premier League, na verdade, mais especificamente para a Premier League, e que a expectativa é arrecadar 380 milhões de reais com essa transferência. Ele não ficaria no Lyon, até porque ele ainda tem a questão lá do transfer ban do Lyon. Nesse momento, o Lyon não pode inscrever jogadores na competição, precisa resolver essa questão também no mercado francês. Então, nesse momento, até que o Luiz Henrique se transferisse para o Lyon, não poderia ser inscrito nas competições, não poderia jogar, nesse momento, 3 de janeiro, ainda com a situação enfrentada pelo clube francês. E aí que o interesse seria dele, do John Textor e do Luiz Henrique, nesse momento, ir para a Premier League, aí com uma transação que faria sentido do ponto de vista financeiro para o clube, e no caso do Luiz Henrique, acho que para uma competição de mais alto nível do que o Campeonato Francês, né? Se a gente for comparar esportivamente. Essa movimentação esquisita. Muito, né? Porque assim, seleção brasileira, né? Tudo bem, se ele sai no meio do ano, fica até o Mundial, Sim. vai embora depois, beleza. Acho, inclusive, uma boa opção você não ir para a França e ir para a Premier League. Só que você vai pegar agora o inverno, né? Um inverno bem rigoroso para você se adaptar, né? Readaptar ao futebol europeu. Num time, não faço ideia de que time seja, mas não imagino que seja para chegar e já jogar. Não sei, assim, só no chute. Em março, a gente tem uma data FIFA muito bala para o Brasil, que é a Argentina e Colômbia. E o Luiz Henrique figurou praticamente aí todas as listas de 2024 com o Dorival. Então, assim, cara, não sei, Linus. E tem o lado da escolha de carreira dele, que é polêmico, mas a gente não sabe para qual clube ele vai, então a gente não consegue sentenciar nada. Eu só acho esquisito. Vai lá salvar o City do Guardiola. Não, até porque ele já teve uma passagem pelo Betis, né, antes do Botafogo, que não foi como ele esperava, né? Mas ele brilhou, foi no Botafogo. Foi o Exatamente. Botafogo que colocou ele na seleção brasileira. Falando, cara. Então é difícil você entender assim para onde vai. Agora, o que me chama a atenção também é o tipo de negócio que o Textor está a fim de fazer, né? Porque tirar o Luiz Henrique do Botafogo e colocar no Lyon é como tirar o sofá da sala e botar na varanda, né? Ele vai mexer com as peças, mas... Tirou o sofá do apartamento e levou para casa de praia. Pode ser até. Aí você precisa ver os custos disso, que benefício fiscal ele pode ter, que nível de satisfação ele vai criar para o próprio Talvez negócio a escolha dele. não seja só futebolística dentro das 4 linhas, né? Não, o Lyon está sendo cobrado. O Lyon hoje é 5º, 6º colocado no campeonato francês, vai terminar o turno agora, tem chance de competição europeia, bem ou mal está posicionado num ponto ali em que ele pode entregar alguma coisa também para o Luiz Henrique na próxima temporada, se ele chega agora e consegue tocar a vida. No entanto, eu não sei que negócio é esse que o cara faz, que ele tira de um bolso para o outro e acha isso maravilhoso.
Eu acho que por isso que ele está botando a Inglaterra na parada. Sim. Porque ele precisa de grana para a operação dele. Até porque investiu muito no Luiz Henrique, né? Não, e no Botafogo, pro Botafogo, ele é o problema dessas SAFs aí também, né? Pro Botafogo ele já deu título, pro Botafogo ele já tem no Botafogo ele já tem conquista. Que é o agora único ele que vai ganhou mexer as até pedras agora. nos outros negócios. Não sei como é que o torcedor do Botafogo reage a isso, vai depender da movimentação, né? Havia uma expectativa muito grande que ele permanecesse até o Mundial, pelo menos, né? Porque é um dos principais jogadores do time. E tem uma competição que dá uma visibilidade grande também, é uma vitrine importante para os jogadores brasileiros. De torcedor que zerou a vida, né? Mas ganha Libertadores, ganha Brasileiro, agora eu tô bem. Quero mais. No dia seguinte, cara, foi mal no Mundial, ele já está enchendo a paciência, ele já está chateado. O torcedor do Botafogo vai continuar cobrando, cara, vai fazer o papel dele. Até porque o Botafogo se colocou nessa prateleira, né? Se colocou há 2 anos, acho que desde 2023 vem nesse processo e nesse ano concretizou com os títulos. Qual o vexame que o Fluminense quase deu, cara? Sim, de ser um time que vai brigar por títulos também nessa temporada. É muito ruim, assim, embora seja uma coisa muito normal do futebol brasileiro, esses desmanches, eu acho que a gente podia ter dado esse passo além, né? Assim, vamos pensar, o Flamengo, por exemplo, não se desmanchou após 2019. Ele teve mudança, ele trouxe outros jogadores, mas não teve um desmanche. O Palmeiras, a gente não fala de desmanche no Palmeiras, eu acho muito ruim isso também, assim. Eu achei que a gente já tivesse superado essa fase de desmanchar time depois. Você acha que nesse caso dá pra falar em desmanche? Não dá, mas assim, são peças muito determinantes, entendeu? É você pegar talvez o principal atacante do futebol brasileiro na temporada, o grande técnico da temporada, o Almada também já saiu, beleza, já sabia que teria a possibilidade de sair. Mas são peças muito importantes. Embora seja um time com dinheiro, a sensação que dá é essa, assim, ó, a gente já bateu essa primeira meta aqui, agora a gente vai reorganizar a casa para ver o que dá para fazer no segundo semestre ou até o Mundial. E não tenho dúvida que a diretoria vai trazer boas substituições, peças à altura, não tenho nenhuma dúvida disso. Confio, inclusive, muito no staff, no pessoal que faz a análise de desempenho, o scouting do Botafogo. Mas a sensação que dá é que, assim, poxa, voltamos para essa era dos desmanches, né? Eu confesso que eu acho estranho a demora na contratação de jogadores, na reposição. Eu acho que isso tá me chamando a atenção nesse Botafogo. Porque não confirmou a saída, só do Almada até agora, né? Mas saíram alguns reservas importantes, né? Eduardo, a gente tá falando de jogadores Marçal, que, pensando em elenco, no que o Botafogo utilizou para a temporada, realmente, por isso que eu falei, observado. acho que não dá para falar em desmanche, porque os titulares estão mantidos, mas deixa de ser uma opção para a zaga, que o Adrielson acabou sendo importante no final da temporada. O Eduardo era importante, pode envolver o Tiquinho numa negociação para a chegada do Jair. E aí, quando você olha, então tá bom, esses são jogadores que podem sair, mas quem pode chegar? Né? Hoje o Botafogo tem o interesse no Jair, e a notícia de hoje é que ele se interessou pela proposta, ele tem desejo de trocar o Santos pelo Botafogo, mas o negócio ainda precisa ser melhor amarrado, né, entre Santos e Botafogo. A última proposta que a gente tem informação do Botafogo era de, além dos 10 milhões de euros, envolver Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e Lucas Alter nessa negociação, mas os jogadores precisam estar em acordo com essa saída. O Danilo Barbosa, a princípio, seria um que não quer trocar o Botafogo por outro clube brasileiro. Então, você precisa fazer com que todo mundo concorde, não é uma manobra simples, para trazer um jogador que é muito jovem, que é uma aposta até, já foi em outros, a informação é que o Textor já quis o Jair em outros momentos, porque entende que é um jogador que tem potencial até de seleção. E financeiramente é um jovem também, é um jogador que vai valorizar, seguindo essa lógica, né? Então, tem algumas explicações para esse interesse. E nesse momento, é o jogador em que o Botafogo mais tem insistido em fazer a contratação, né? Eu acho que vale, ele é um tremendo negócio mesmo, é um tremendo jogador antes de qualquer coisa. Depois, pelo fato de ser muito jovem, é um tremendo negócio. Depois, pelo fato de ele poder acrescentar ao grupo, né, do Textor, também pode ser interessante. Mas aí é a mesma pergunta que se faz com relação a todos esses que estão saindo agora. Que argumentos, porque esse menino tinha a possibilidade de ir direto para a Europa, né? Que argumentos o Botafogo usa para seduzir um jogador que tem um caminho como esse? Acho que é mesmo que foi com a Almada, né? Pisa no Brasil, desenvolve um pouco e garanto um time europeu daqui 6 meses. Eu acho que é isso. Pode ser algo que influencie nesse interesse. Deve ser. Hoje é um chamariz, é uma fonte de sedução. Isso aí realmente
mexe. E se eu sou torcedor do Botafogo, eu até curto. Tudo bem. Também. O cara é bom, vem pra cá, vai ficar um ano aqui comigo. Alguém vai achar ruim que o Almada veio, ficou só 6 Não, meses, e pra foi embora? 2024 foi bem suficiente, né? Porque ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, entregou tudo. O problema é você manter o nível disso aí. Não é fácil, não. Você tá desmontando toda hora o seu time. E, por enquanto, o outro interesse do Botafogo, que é o Bitelo, para o meio-campo, a primeira proposta foi recusada. E o Botafogo deve fazer uma nova proposta com valores maiores para a tentativa de trazer o Bitelo de volta aí para o futebol brasileiro. É outro que está sendo observado, mas acho eu, particularmente, uma movimentação ainda muito tímida do Botafogo no mercado. Rússia. Tá no... Dificílimo de negociar com o futebol russo. E ele está querendo sair justamente por conta da guerra, né? Imaginou que fosse uma coisa mais rápida e está enfrentando dificuldades, quer voltar ao Brasil. Há interesse grande do Bitelo em vir para o Botafogo, mas difícil é fazer o Dinamo aceitar os valores que o Botafogo tem a oferecer. Enfim, continuamos lá atualizando, esperando aí novidades do Botafogo nesse mercado, nessas movimentações de início de 2025. E o Luiz Henrique vai embora do Rio ou não vai? Precisa Isabel 77? Alguma chance? Acho pequena chance. Né? Essa é a dúvida, né? Porque na virada do ano chegou a se informar a saída do Luiz Henrique do Botafogo, mas depois outros colegas apuraram que o Botafogo ainda tenta convencer o Luiz Henrique, usando como argumento, como trunfo, a participação do Super Mundial de Clubes no meio do ano. Só iria depois do... Só depois do Super Mundial. Convencer o Luiz Henrique a ficar mais 6 meses. Mas, ao que tudo indica, pelas outras informações, a gente vai juntando informação que vem de um lado e informação que vem do outro. O staff do Luiz Henrique já desejaria uma saída para a Europa agora. Fabrício Romano, né? Falou da Fiorentina, né? A Fiorentina fez uma primeira sondagem, mas o valor não agradou ao John Textor. O Textor considerou abaixo a Valores não assustam. Aliás, ô João Tex, tem coisa que você tá para trás aí que você precisa pagar, viu? Precisa pagar também. Então Recebeu uma grana legal, tudo, mas precisa pagar quem você deve. Tem algumas coisas que a gente tem que falar, cara, sobre isso aí. Primeiro é o seguinte, só faz sentido o Luiz Henrique querer ir para a Europa se já tiver alguma proposta encaminhada ali para ele ir para um time melhor. Cara, jogar no Lyon em vez de jogar no Botafogo é uma loucura, é uma escolha inacreditável. Fiorentina vai? Com detalhe. A Fiorentina pelo menos vai estar ali na Série A jogando um E time com um pouco mais detalhe competitivo. para ele, que é assim, e para todo mundo, é meio de temporada. Isso, gente, de um modo Pois geral, é, cara. muda muita coisa. chegar não lá, é o ideal. pra Não é procurar meio isso, ideal. O cara tá na seleção brasileira, cara. Ele foi, ele foi rotineiramente convocado na reta Ele final do salvou o treinador da seleção brasileira, filho. Você Ele vai foi pro tão Lyon, bem no cara. Botafogo quanto Quer um na seleção exemplo? brasileira. O outro Luiz Henrique, do Botafogo, foi razoável no Botafogo, tá bem demais lá no Olympique de Marseille, metendo gol toda hora. Alguém fala no Luiz Henrique? Não. Ninguém tá nem aí, cara, o que acontece na Ligue 1, ainda mais se não é no PSG. Ainda mais nos últimos Então, assim, eu acho que cada vez mais o jogador brasileiro tem que começar a entender, ainda mais os que tem mais idade. Uma coisa é você tem 19 anos, você vai pra Europa, 17, 18 anos, vai pra Europa, pro time menor pra dar o já salto. foi, né? Ele já fez isso. Cara, você tá no auge técnico, ídolo de um clube grande no Brasil, convocado pra seleção brasileira, Rei da América. Rei da América. Acabou de ser Você vai fazer Mas o quê no Lyon? você iria Meu pra Deus do céu, Fiorentina? cara? Quero saber da Fiorentina. Não, eu se fosse o Luiz Henrique, eu não sair, não me mexeria. Esperaria o meio Eu do ano. viraria um dos maiores ídolos da história do Até Botafogo. porque, inclusive, vai, não que hoje já de algum tempo, essa coisa, não, você precisa de uma Copa do Mundo ou de uma Champions, não. Hoje todo mundo estuda todo mundo, tá todo mundo, enfim. Mas tem exatamente um Mundial de Clubes. Vai que ele faz um baita Lógico. Mundial e tem potencial para isso, acabou de ser eleito merecidamente Rei da América, campeão da Libertadores, campeão do Brasil, titular hoje da seleção brasileira numa posição que talvez será mais concorrida da seleção, ali pelo lado direito. Cara, eu esperaria mesmo se fosse. Porque a questão Luiz é, Henrique. eu imagino que na cabeça... Aliás, hoje é aniversário do Luiz Henrique, 24 Parabéns. anos. Parabéns. Parabéns ao Jovem, LH. 24, tem Muito muito, novo ainda. futebol. Muito futebol. Parabéns ao Rei da América. Joga muito. 288 meses é a conta, viu, mano? Já tá começando. Ô, Mauro, acho que tá um pouquinho distante, né? Agora eu vou ficar viciado Tá um pouquinho em fazer distante, essa viu, Tentando Mauro? lembrar os meus Vai chegar 24 anos, negócio. cara. Mas eu entendo que a ideia seja ir para a Europa e estar mais próximo das grandes potências europeias. Eu acho que é esse o racional ali. Pô, você tá lá na Europa, você já tá na boca de repente, um Barcelona, um Real Madrid, um City, sei lá. Mas aí você eu fala- fico me perguntando, será que o Super Mundial não é uma vitrine melhor do que o Lyon no meio da temporada não, mas na pera- Ligue 1? mas pera- Pode ser aí. rebaixado, com o Leão que tá com problema financeiro. Mas o que eu quero entender é o O seguinte. Mundial vai ter Real E é o Madrid, clube do homem City, também. vai de Munique, PSG, A Atlético. Fiorentina é a porta de entrada pra você?
Pode ser. Você acha que a Fiorentina, pode. para 24 anos, pode ser a porta de entrada? Não é time da primeira prateleira acho europeia, que no hoje- máximo da hoje segunda. Não, nem da segunda. Hoje Vamos é, colocar na 24 terceirinha anos. ali. Na Itália é segunda. Isso. Na Itália é segunda prateleira. Mas na Mas Europa não, pô. 24 anos Né? já é difícil por si só você É voltar a isso. um time gigante. Você não tá inserido num grande contexto na Europa, se você tem 24 anos já é difícil Eu você... esperaria 6 meses. Cara, você tá jogando seleção brasileira, que é mais o quê, cara? Tem um grande salário, joga num time grande, ídolo, Ídolo absoluto. tá na seleção brasileira, o cara vai fazer Não o dá quê pra fazer no essa mundo, aposta. cara? Tô contigo. Não dá pra fazer Pô, essa não aposta. tem como. Pra Ah, mim mas é aí, sei loucura. lá, claro, não queremos isso pra ninguém, mas sei lá, por exemplo, um dos grandes de primeira prateleira agora, na rodada do final de semana, lesiona alguém por um ligamento cruzado 8 a 1 Pode ano. acontecer. Aí, por exemplo, pode acontecer. Aí Pode. você vai... Não vou citar, mas imagina em times de prateleira, perde o jogador, aí uma outra história. Aí muda. Aí Claro, uma outra história. claro. Mas a princípio, se eu sou Luiz Henrique, eu fico no Botafogo. não tem Até o meio receita do de ano aí bolo. conversamos. Não tem receita de bolo. Claro O Paquetá, por exemplo, bateu no Milan, em vez de voltar pro Brasil, foi pro Lyon, próprio Lyon, e depois deu o salto, jogou muito no Lyon, o Bruno Guimarães entrou na Europa no Lyon, também deu certo. Não tem receita de bolo. Só que assim, o que é mais provável? Ele ficar 10 anos no Botafogo, ser um dos maiores ídolos da história do Botafogo, ou ele ir pro Lyon e ir para um time grande depois? Ou pode fazer tipo o próprio movimento do Gerson, para pegar um outro exemplo brasileiro. Vai para o Olympique de Marseille. Vai e volta. Volta e bota Não, no o Gerson, nível por exemplo, excelente. fez por uma exemplo. grande temporada no Olympique de Marseille. Sim. Quem foi E lá aí? contratar o Gerson? Ninguém, nenhum time Quem grande. da Europa. Não né? vai. Tem idade, tem uma série de circunstâncias. difícil, é muito Eu, difícil. se sou o Luiz Henrique, eu fico pelo menos, tá? Pelo menos. E, claro, e, de novo, a gente fala isso pro Luiz Henrique, pro Botafogo, fala para qualquer outra negociação, porque é o nosso assunto aqui no Deplaca. Ele que sabe da vida, que sabe não sei o que lá. Mas eu pensaria, e cada vez mais, muito, e sobretudo nesse caso, que é meio de temporada na Europa, gente. Isso é muito diferente. E de uma temporada, agora começando, claro, 25, intensa como nunca se viu no mundo, na história, que vai ter o Super Mundial. Então, todo mundo, tudo atropelado. A gente vai ver aqui na TNT o Campeonato Paulista já no dia 15. Então, tudo atropelado. Então, assim, é uma temporada ainda mais complexa. Então, até por isso e pela história gloriosa que ele faz o Glorioso, se eu sou Luiz Henrique, pelo menos até o meio do ano, eu fico no fogão. E o Botafogo está sondando o jogador, um meia argentino, Alan Lescano, de 23 anos, destaque do Argentino Júnior. O jogador é um meia, né? Se eu não me engano, ele é canhoto. Eu posso confirmar isso depois. Mas é um jogador que atuou em 45 partidas em 2024. Ele teve 12 gols e 4 assistências. Um jovem de 23 anos. Bem do perfil que o Textor gosta, né? Para jogadores, para Eagle. Jogadores entre 19, 20, 23 ali, né? Com poder de revenda para a Europa ainda. Então é um meia, jogador que o Botafogo perdeu aí alguns meias, perdeu o Romero, perdeu o Eduardo, que acabou de fechar com o Cruzeiro. Cruzeiro que eu quero entender quem é que vai correr nesse time, né? Quem vai marcar? Pegou o Dudu, pegou o Eduardo, Gabigol, chegou o Fagner, já tinha o Matheus Pereira, que não é velho, mas é um cara que não marca, né? Quem é que vai correr? Quem vai marcar nesse time? Eu tô curioso pra saber. Mas voltando ao Botafogo, perdemos Romero, Eduardo, Almada, então temos que repor meias pro time do Botafogo. E não conheço o jogador, mas saiu na página Operação Futebol, ou seja, não é uma página de botafoguenses, não tem nenhum motivo para inventar história com o Botafogo, né? É uma página que cobre transações, tá até, é futebol, é em inglês, né? Não é futebol, é futebol. Então cobre operações financeiras aí de compra e venda de jogador, empréstimo dos jogadores do mundo inteiro. E soltou essa do Botafogo sobre o Argentino Júnior e Botafogo, né? Pode ser que esse meia venha pro Botafogo. Ainda são não é nenhuma conversa ainda. O Botafogo observa o jogador. É um dos jogadores que o scout deve estar ali analisando. Prós e contras, questão física, técnica, psicológica, histórico de lesão e tudo isso. Para trazer, para indicar ou não a parte de negociações, que tem um setor. Tem o scout que filtra e vê o mercado, vê os jogadores, vê ali as métricas, os scouts, a parte física, etc. E tem aí, depois ele passa uma lista para a parte de a diretoria de futebol, né, que vai negociar, vai fazer toda essa parte aí de o trâmite burocrático. Vamos ver. Não conheço, mas saiu a notícia. Números interessantes. 16 participações em gol. Não é um número baixo.
Então, pode ser. Bem, não é um dos maiores times da Argentina, né? Então, ele se destacou para um time inferior na Argentina. Tivesse num River Plate, por exemplo, aposto que os números seriam maiores. Então, pode ser uma boa aposta. Confie no scout do Botafogo. Se por acaso rolar uma negociação, a gente traz aqui mais informações, mais notícias para vocês. E o Fulham da Inglaterra prepara a proposta por Igor Jesus, mas o Botafogo não quer menos de 30 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos na cotação atual, quase, não digo certinho, né, porque eu não tenho aqui, 6 ponto alguma coisa, dá quase 200 milhões de reais, por aí, dá nessa casa, entre 190 e 200 milhões, é o que o Botafogo quer pelo jogador, mais precisamente, né, ou eu vou olhar aqui, 191 milhões de reais no mínimo. Abaixo disso, nem abre conversa. E é um jogador que, se o Fulham quiser botar a grana no bolso, tirar do bolso e botar na mesa, pode sair do Botafogo. E, sinceramente, cara, por 30 milhões, veio de graça, sai bem saído. O Igor Jesus é um bom atacante, mas, como eu sempre falo, ninguém no Botafogo é insubstituível. Ninguém. Assim como trouxemos Igor Jesus, que era um mero desconhecido até 6 meses atrás, trouxemos Luiz Henrique, que era um jogador que estava ali por um time mediano, pequeno da Europa, e aqui virou um cracaço, e outros jogadores mais, podemos trazer outros tão bons quanto ou melhores. E se já era fácil fazer scout no Botafogo, com dinheiro, vamos dizer assim, pouco, né? Porque tirando o Luiz Henrique e Almada, cada um por 100 e poucos milhões, o resto do time ou veio de graça ou veio por 13 milhões, 7 milhões, o que pelas cifras inflacionadas do futebol atual não são nada. Então, se já era fácil fazer scout no Fogão com pouca grana, imagina com o Botafogo sendo sustentável, sem precisar dos aportes do Textor, botando aí milhões e milhões e milhões com venda de jogador. Aí, meu irmão, o scout vai brincar de trazer bons jogadores. Confio plenamente que com os cofres cheios, o scout vai deitar e rolar nesse mercado. Apresentar bons jogadores, pelo menos, para que o setor de negociação ali, a parte de UDP de futebol, né, ali brinque, deite e role no mercado de negociações, né. O Botafogo espera negociar o Igor Jesus entre 30 milhões de euros, que é 191 milhões de reais, e 35 milhões de euros, que são 223 milhões de reais. Para mim, se sair por esse valor, ou um ou outro, tá de ótimo tamanho. Não pode sair por menos. Eu diria que 200 milhões de reais eu venderia de olhos fechados o Igor Jesus. Aí, e até por isso que eu não queria incluir o Tiquinho Soares numa negociação com o Santos. Porque o Igor Jesus, mais dia menos dia, se não for agora, vai ser pós Super Mundial, ele vai acabar saindo do Botafogo. Porque vai chegar um grande time botando milhões no centroavante da seleção brasileira. Então, tem que manter o Tiquinho, porque o Tiquinho é o nosso bote salva-vidas, né? Sai o Igor Jesus, Tiquinho entra, segura a onda ali, mete seus golzinhos e tal, até a gente pelo menos buscar um outro centroavante de um nível tão bom quanto ou melhor que os dois. Então eu não usaria o Tiquinho como moeda de troca nunca com o Santos pelo Jair. E eu ia noticiar aqui que o Arthur Jorge, eu já vou mudando aqui o meu viés de, não, vamos lá, vida que segue, cada um pro seu rumo. Agora vai já ser desgraçado já. O desgraçado do Arthur Jorge quer levar o nosso Gregory para o Al Rayyan. Eu noticiar que teve aí, né, notícias de que o Al Rayyan quer, o foco deles é o Gregory. E agora já sai a notícia aqui de que o Botafogo só considera negociar o Gregory a partir, não é por, é a partir de 100 milhões. Abaixo de 100 milhões não tem conversa. E é o que eu disse com relação a todos os outros jogadores. Ninguém é substituível. O que tem é que vender bem. Porque aí você enche os cofres. Um jogador que veio por, sei lá, 10 milhões, né, 15, 13, 12, não sei, 7. Que é esse cara, Savarino, John, Gregory, veio um por 7, um por 10, um por 13 milhões de reais. Saindo por 100, tá muito bem saído. Muito bem vendido. Então aí sim, pode sair quem for. A gente vai no mercado e repõe a altura. Cheio de dinheiro, a gente repõe todo mundo. Agora, Arthur Jorge, vá pro raio que o parta, vai.
Vai encher o saco de outro. Já foi o filho da mãe de largar a gente com esse teatrinho de eu vou ficar, não, eu só quero ser valorizado. Nhenhen. Aí agora ele quer roubar. Antes queria levar o Savarino, agora quer levar o Gregory. Vá catar, pô. Ó, não brinca com a maldição alvinegra não, hein. A maldição alvinegra não falha. A gente não jogou em você a maldição alvinegra. Não jogamos. No Luiz Castro a gente jogou. Foi lá para a Arábia pra ser o técnico do Cristiano Ronaldo. Ferrou a gente. Vai ver, ganhou porra nenhuma. O time do Neymar lá, do Malcom, do Jorge Jesus, comeu eles com batata. Ganharam tudo em cima dos caras. E o Luiz Castro voltou de lá, chupando o dedo, demitido, não ganhou uma porra do nada. Então, não vem perturbar não, hein. Não vem... a maldição alvinegra é braba, hein. Tu não conhece ela ainda? Vai conhecer, hein. O papo tá dado. E além do zagueiro Jair dos Santos, o Botafogo tem outro zagueiro aqui do mercado nacional, né, da Série B também, sondado ali, negociando, e o cara demonstrou que quer vir. O Botafogo tem ali uma proposta na mão para fazer pro Ceará por Davi Ricardo, zagueiro ali, jovem, que é de 7,4 milhões. O jogador quer vir pro Fogão, então basta a negociação ser feita com o Ceará para que ele venha e seja um novo reforço do Fogão, né? O Botafogo enviou proposta para o Ceará de 1,2 milhões de euros, que dá aí, não, dólares no caso, desculpe, dólares, que dá aí 7,4 milhões de reais na cotação atual de hoje. O Vene Casagrande soltou essa informação. E aí, segundo o canal do TF, existia até uma negociação para que o Hugo, né, lateral esquerdo, fosse envolvido no negócio e fosse em definitivo para o Ceará, em vez de ir por empréstimo para o Vitória, né? De acordo com o Globo, o Ceará pede 2,5 milhões de euros, que dá 16 milhões de reais pelo zagueiro, né? Então, eles estão ali, é aquilo, né? O Botafogo joga aqui, o Ceará joga aqui, aí joga mais um pouco aqui o Textor, e o Ceará cai um pouquinho mais, quando vê, chega no valor em comum e fecha. Acho que tem tudo para vir pro Botafogo, porque já que o Botafogo é um valor baixo, vai, o Botafogo atual, 2 milhões e meio de euros é baixo. Digamos que feche por 2 milhões de euros ou 1,8 milhões, vai ajustar esse valor. E é um jogador que é uma posição carente no nosso elenco hoje em dia. Nós temos o Bastos Barbosa, Halter, eu não conto com o Halter. Temos o Danilo que faz a zaga e a volância. Temos o Newton que faz a zaga e a volância, mas precisamos de reforço à posição. Jair, já que o Danilo Barbosa não quer ir para o Santos, eu acho que pode acabar complicando a negociação, mesmo que ele queira vir. Agora, temos que buscar outros zagueiros no mercado, porque na última janela, de meio do ano passado, também tentamos o Jair um tempão e não conseguimos o Jair. Aí tivemos que buscar o Adrielson emprestado no Lyon, no último dia. Então, não podemos ficar contando com o Jair também não. Para o Jair não vir, não custa. Então tem que buscar outra opção no mercado sim. E Davi Ricardo, 46 jogos pelo Ceará. É um jogador que jogou bastante esse ano, né? Então é um cara que está com ritmo, se consolidou na posição. Jogador aí jovem. Então pode ser um bom reforço para a gente para o ano que vem. E é aquilo. Cara, 1 milhão de euros pro Textor não é nada. Para ele resolver isso aí custa pouco. E o Botafogo fez aí finalmente a proposta para ter André Jardine e sua comissão técnica como os comandantes aí do Botafogo nesse ano de 25. O Botafogo enviou proposta por André Jardine para tê-lo no comando por 25 e 26, seria até dezembro de 2026, né? E a oferta engloba aí a comissão técnica do Jardine, que tem Paulo Vitor Gomes, Felipe Leal, auxiliares, Eduardo Bressani, analista de desempenho, Caco Pérez, preparador físico, né? E aí agora cabe aguardar o Jardine definir se ele fica no América do México, se ele vem, né? Se o Botafogo fez proposta pelo Jardine, é porque ele já entende que dá para tirar ele do América do México. Tem multa rescisória, pelo que eu imagino do Textor, ele vai pagar, porque ele também teve que pagar uma multa rescisória para tirar o Arthur Jorge do Braga,
quem não se lembra, foi na casa dos 10 milhões, né, de reais, um pouco mais que isso. Então, se ele tá negociando com o André Jardine, é porque ele sabe que se o cara falar quero, ele vai lá e paga a multa. Ele já se propôs a pagar essa multa. É o que eu entendo do Textor. Ele trabalha dessa forma. Então, se o Jardine gostar, eu acho que temos aí o favorito, né? O Textor analisou outros nomes como Roger Machado, Tite, etc. Mas para ele fazer proposta pro Jardine é porque esse é o foco dele. Esse é o escolhido do Textor nessas entrevistas que ele fez aí nos últimos dias com possíveis técnicos pro Fogão. Cara, eu gosto do nome. É uma bela aposta. Não conheço a fundo o Jardine. Só pelo pouco trabalho que ele teve no São Paulo. O pouco que ele teve também na seleção olímpica, ganhou o ouro olímpico, né? Mas fora do Brasil, tem que assumir, assim como todos vocês, ninguém aqui assistiu o Mexicanão da Massa para ver o Jardine treinando no América do México, mas pelos números que ele tem lá, pelos títulos que ele ganhou em tão pouco tempo, eu acho que dispensam aí comentários. Deve ser uma boa aposta, confio no scout, vamos para cima e vamos ver o que vai dar. E um jornal saudita colocou o nosso capitão, o homem da redenção incomparável, a história de cinema, Marlon Freitas, na mira do Al-Shabaab. Al-Shabaab da Arábia Saudita, né? Time que demonstrou interesse no volante do Botafogo, Marlon Freitas, e o jornal saudita Al-Riyadiyah, nessa sexta-feira, noticiou que o time está interessado no nosso capitão. E é como eu digo, irmão, eu falei sobre o Gregory, falei sobre o Igor Jesus, não existe ninguém insubstituível. Eu queria que todos ficassem, mas se saírem por valores justos, pagando a multa, valor gordo, meu irmão, vai. Chegaram aqui de graça, outros por muito pouco, 10 milhões, 12 milhões, 7 milhões. Poucos foram como Luiz Henrique e Almada, que custaram 100 milhões. O resto foi 10, 12, 15, 7, 1, 2, 0 milhões. Então, se vier um valor justo, que saiam e sejam felizes, serão sempre lembrados como ídolos do Fogão. E, logicamente, esperamos que jogadores tão bons quanto ou melhores venham para a reposição. Confiem no scout, confiem no Textor. Todo ano o Botafogo tem um time melhor do que o ano anterior. Em 22, logicamente, primeiro ano da SAF, tivemos um time muito melhor do que tínhamos na Série B. Primeiro ano de SAF. Em 23, um time bem melhor do que tinha em 22. Em 24, um time melhor do que tínhamos em 23. E por aí vai. Chega começo do ano, a gente sempre fica aqui choramingando despedidas. Perdemos o Jefinho, perdemos o Vitor Sá, perdemos o Adrielson, perdemos o fulano. Sempre tem essa choradeira. E todo ano o Botafogo vem com jogadores tão bons quanto ou melhores e o elenco fica melhor do que o ano anterior. Então, confie no projeto, confie no scout, confie no Textor e tudo vai se resolver. Marlon, tomara que não saia. Mas se sair, for para um bom valor, obrigado por tudo, tamo junto. Mas eu acho que é só mais um rumorzinho de jornal. Não, por enquanto é só um rumor. Nem sondagem teve. Muito menos proposta, muito menos acordo. Então é muito embrionário ainda. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Antes de sair, não esquece não, hein? Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e receba aí os avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos. Tem de 3, tem de 5, valores simbólicos, tem mais caros, tem. Mas quem ganha em dólar, euro, libra, aí converte para real, fica baratinho. Mas quem ganha em real, pô, 3 e 5 reais é baratinho, não dói o bolso e ajuda muito já a gente a fazer um bom conteúdo para vocês diariamente. Tá bom? Um abraço a todos, fico por aqui e até o próximo vídeo, rapaziada.